Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Leis Brasileiras em Áudio. No dia de hoje, a leitura integral da Lei número 9.514. Antes de mais nada, você já sabe, se você não é inscrito no canal, por favor, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos. Lei número 9.514, de 20 de novembro de 1997, dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Capítulo 1 do Sistema de Financiamento Imobiliário. Seção 1 da finalidade. Artigo 1º. O Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, tem por finalidade promover o financiamento imobiliário em geral, segundo condições compatíveis com as da formação dos fundos respectivos. Seção 2 das entidades. Artigo 2º. Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança e empréstimo, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Monetário Nacional, CMN, outras entidades. Artigo 3º. As companhias securitizadoras de créditos imobiliários, instituições não financeiras constituídas sob a forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Seção 3 do Financiamento Imobiliário. Artigo 4º. As operações de financiamento imobiliário em geral serão livremente efetuadas pelas entidades autorizadas a operar no SFI, segundo condições de mercado e observadas as prescrições legais. Parágrafo único. Nas operações de que trata este artigo, poderão ser empregados recursos provenientes da captação nos mercados financeiro e de valores mobiliários, de acordo com a legislação pertinente. Artigo 5º. As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais. Inciso 1. Reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste. Inciso 2. Remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato. Inciso 3. Capitalização dos juros. Inciso 4. Contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. Parágrafo 1º. As partes poderão estabelecer os critérios do reajuste de que trata o inciso 1, observada a legislação vigente. Parágrafo 2º. As operações de comercialização de imóveis, com pagamento parcelado, de arrendamento mercantil de imóveis e de financiamento imobiliário em geral, poderão ser pactuadas nas mesmas condições permitidas para as entidades autorizadas a operar no SFI. Parágrafo 3º. Na alienação de unidades em edificação sob o regime da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964, a critério do adquirente e mediante informação obrigatória do incorporador, poderá ser contratado seguro que garanta o ressarcimento ao adquirente das quantias por este pagas, na hipótese de inadimplemento do incorporador ou construtor quanto à entrega da obra. Seção 4 do Certificado de Recebíveis Imobiliários. Artigo 6º. O Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI, é título de crédito nominativo, de livre negociação, lastreado em créditos imobiliários e constitui promessa de pagamento em dinheiro. Seção 7 das garantias. Artigo 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por: inciso 1, hipoteca; inciso 2, cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; inciso 3, caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis. Inciso 4. Alienação fiduciária de coisa imóvel. Parágrafo 1º. As garantias a que se referem os incisos 2, 3 e 4 deste artigo constituem direito real sobre os respectivos objetos. Parágrafo 2º.
aplicam-se à caução dos direitos creditórios a que se refere o inciso 3 deste artigo, as disposições dos artigos 789 a 795 do Código Civil. Parágrafo 3º. As operações do SFI que envolvam locação poderão ser garantidas suplementarmente por antícrise. Artigo 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao credor da titularidade dos créditos cedidos até a liquidação da dívida garantida e conterá, além de outros elementos, os seguintes. Inciso 1. O total da dívida ou sua estimativa. Inciso 2. O local, a data e a forma de pagamento. Inciso 3. A taxa de juros. Inciso 4. A identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária. Artigo 19. Ao credor fiduciário compete o direito de, inciso 1, conservar e recuperar a posse dos títulos representativos dos créditos cedidos contra qualquer detentor, inclusive o próprio cedente. Inciso 2. Promover a intimação dos devedores que não paguem ao cedente enquanto durar a cessão fiduciária. Inciso 3. Usar das ações, recursos e execuções judiciais e extrajudiciais para receber os créditos cedidos e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do imóvel. Inciso 4. Receber diretamente dos devedores os créditos cedidos fiduciariamente. Parágrafo 1º. As importâncias recebidas na forma do inciso 4 deste artigo, depois de deduzidas as despesas de cobrança e de administração, serão creditadas ao devedor cedente, na operação objeto da cessão fiduciária, até final liquidação da dívida e encargos, responsabilizando-se o credor fiduciário perante o cedente, como depositário, pelo que receber, além do que este lhe devia. Parágrafo 2º. Se as importâncias recebidas, a que se refere o parágrafo anterior, não bastarem para o pagamento integral da dívida e seus encargos, bem como das despesas de cobrança e de administração daqueles créditos, o devedor continuará obrigado a resgatar o saldo remanescente nas condições convencionadas no contrato. Artigo 20. Na hipótese de falência do devedor cedente, e se não tiver havido a tradição dos títulos representativos dos créditos cedidos fiduciariamente, ficará assegurada ao cessionário fiduciário a restituição na forma da legislação pertinente. Parágrafo único. Efetivada a restituição, prosseguirá o cessionário fiduciário no exercício de seus direitos, na forma do disposto nesta seção. Artigo 21. São suscetíveis de caução, desde que transmissíveis, os direitos aquisitivos sobre imóvel, ainda que em construção. Parágrafo 1º. O instrumento da caução a que se refere este artigo indicará o valor do débito e dos encargos e identificará o imóvel cujos direitos aquisitivos são caucionados. Parágrafo 2º. Referindo-se à caução a direitos aquisitivos de promessa de compra e venda cujo preço ainda não tenha sido integralizado, poderá o credor caucionário, sobrevindo a mora do promissário comprador, promover a execução do seu crédito ou efetivar, sob protesto, o pagamento do saldo da promessa. Parágrafo 3º. Se, nos termos do disposto no parágrafo anterior, o credor efetuar o pagamento, o valor pago, com todos os seus acessórios e eventuais penalidades, será adicionado à dívida garantida pela caução, ressalvado ao credor o direito de executar desde logo o devedor, inclusive pela parcela da dívida assim acrescida. Capítulo 2 da alienação fiduciária de coisa imóvel. Artigo 22. A alienação fiduciária regulada por esta lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Parágrafo 1º. A alienação fiduciária poderá ser contratada por pessoa física ou jurídica, não sendo privativa das entidades que operam no SFI, podendo ter como objeto, além da propriedade plena, inciso 1, bens enfitêuticos, hipótese em que será exigível o pagamento do laudêmio, se houver a consolidação do domínio útil no fiduciário. Inciso 2, o direito de uso especial para fins de moradia. Inciso 3, o direito real de uso, desde que suscetível de alienação. Inciso 4, a propriedade superficiária. Parágrafo 2º.
Os direitos de garantia instituídos nas hipóteses dos incisos 3 e 4 do parágrafo 1º deste artigo ficam limitados à duração da concessão ou direito de superfície, caso tenham sido transferidos por período determinado. Artigo 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel, mediante registro, no competente registro de imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Artigo 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá, inciso 1, o valor do principal da dívida, inciso 2, o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário, inciso 3, a taxa de juros e os encargos incidentes, inciso 4, a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição, inciso 5, a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária. Inciso 6. A indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão. Inciso 7. A cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o artigo 27. Parágrafo 1º. Caso o valor do imóvel convencionado pelas partes, nos termos do inciso 6 do caput, seja inferior ao utilizado pelo órgão competente como base de cálculo para a apuração do imposto sobre transmissão inter vivos, exigível por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este último será o valor mínimo para efeito de venda do imóvel no primeiro leilão. Parágrafo 2º. Nos contratos firmados com cláusula de alienação fiduciária em garantia, caberá ao fiduciante a obrigação de arcar com o custo do pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, incidente sobre o bem e das taxas condominiais existentes. Artigo 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Parágrafo 1º. No prazo de 30 dias, a contar da data de liquidação da dívida, o fiduciário fornecerá o respectivo termo de quitação ao fiduciante, sob pena de multa em favor deste, equivalente a 0,5% ao mês, ou fração, sobre o valor do contrato. Parágrafo 2º. À vista do termo de quitação de que trata o parágrafo anterior, o oficial do competente registro de imóveis efetuará o cancelamento do registro da propriedade fiduciária. Artigo 26. Vencida e não paga, do todo ou em parte, a dívida e constituída em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente registro de imóveis, a satisfazer, no prazo de 15 dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 2º. O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. Parágrafo 3º. A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. Parágrafo 3º-A. Quando por 2 vezes o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado ou intimado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos artigos 252,
253 e 254 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil. Parágrafo 3º-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o parágrafo 3º-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Parágrafo 4º. Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal, ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital, publicado durante 3 dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para a purgação da mora da data da última publicação do edital. Parágrafo 5º. Purgada a mora no registro de imóveis, convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Parágrafo 6º. O oficial do registro de imóveis, nos 3 dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. Parágrafo 7º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem a purgação da mora, o oficial do competente registro de imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. Parágrafo 8º. O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no artigo 27. Artigo 26-A. Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive às operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo. Parágrafo 1º. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis 30 dias após a expiração do prazo para a purgação da mora, de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo 2º. Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 27, hipótese em que convalecerá o contrato de alienação fiduciária. Artigo 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de 30 dias, contados da data do registro de que trata o parágrafo 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. Parágrafo 1º. Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel estipulado na forma do inciso 6 e do parágrafo único do artigo 24 desta lei, será realizado o segundo leilão nos 15 dias seguintes. Parágrafo 2º. No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais. Parágrafo 2º-A. Para os fins do disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico. Parágrafo 2º-B. Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o parágrafo 2º deste artigo, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e a um laudêmio. Se for o caso,
pagos para o efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e as despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo também ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto neste artigo, entende-se por, inciso 1, dívida, o saldo devedor da operação de alienação fiduciária na data do leilão, nele incluídos os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais. Inciso 2, despesas, a soma das importâncias correspondentes aos encargos e custas de intimação e as necessárias à realização do público leilão. Nestas compreendidas as relativas aos anúncios e à comissão do leiloeiro. Parágrafo 4º. Nos 5 dias que se seguirem a venda do imóvel no leilão, o credor entregará ao devedor a importância que sobejar, considerando-se nela compreendido o valor da indenização das benfeitorias, depois de deduzidos os valores da dívida e das despesas e encargos de que tratam os parágrafos 2º e 3º. Fato esse que importará em recíproca quitação, não se aplicando o disposto na parte final do artigo 516 do Código Civil. Parágrafo 5º. Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no parágrafo 2º, considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o parágrafo 4º. Parágrafo 6º. Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, o credor, no prazo de 5 dias a contar da data do segundo leilão, dará ao devedor quitação da dívida, mediante termo próprio. Parágrafo 7º. Se o imóvel estiver locado, a locação poderá ser denunciada com o prazo de 30 dias para desocupação, salvo se tiver havido aquiescência por escrito do fiduciário, devendo a denúncia ser realizada no prazo de 90 dias a contar da data da consolidação da propriedade no fiduciário, devendo essa condição constar expressamente em cláusula contratual específica, destacando-se das demais por sua apresentação gráfica. Parágrafo 8º. Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser emitido na posse. Parágrafo 9º. O disposto no parágrafo 2º-B deste artigo aplica-se à consolidação da propriedade fiduciária de imóveis do FAR, na forma prevista na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. Artigo 28. A cessão do crédito objeto da alienação fiduciária implicará a transferência ao cessionário de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade fiduciária em garantia. Artigo 29. O fiduciante, com anuência expressa do fiduciário, poderá transmitir os direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia, assumindo o adquirente as respectivas obrigações. Artigo 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel, por força do público leilão de que tratam os parágrafos 1º e 2º do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente para desocupação em 60 dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Parágrafo único. Nas operações de financiamento imobiliário, inclusive nas operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão à reintegração de posse de que trata este artigo. Artigo 31. O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida ficará subrogado de pleno direito do crédito e na propriedade fiduciária.
Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra instituição financeira, o pagamento da dívida à instituição credora original poderá ser feito a favor do mutuário pela nova instituição credora. Artigo 32. Na hipótese de insolvência do fiduciante, fica assegurada ao fiduciário a restituição do imóvel alienado fiduciariamente, na forma da legislação pertinente. Artigo 33. Aplica-se à propriedade fiduciária, no que couber, as disposições dos artigos 647 e 648 do Código Civil. Capítulo 2A. Do refinanciamento com transferência de credor. Artigo 33A. A transferência de dívida de financiamento imobiliário com garantia real de um credor para outro, inclusive sob a forma de subrogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste, para todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência. Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 dias úteis após a quitação da dívida original. Artigo 33b. Para fins de efetivação do disposto no artigo 33A, a nova instituição credora deverá informar a instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico, as condições de financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes. Inciso 1. A taxa de juros do financiamento. Inciso 2. O custo efetivo total. Inciso 3. O prazo da operação. Inciso 4. O sistema de pagamento utilizado. E, inciso 5. O valor das prestações. Parágrafo 1º. A instituição credora original terá prazo máximo de 5 dias úteis, contados do recebimento das informações de que trata o caput, para solicitar à instituição proponente da transferência o envio dos recursos necessários para efetivar a transferência. Parágrafo 2º. O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência de que trata o parágrafo 1º, decidir pela não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das instituições envolvidas. Parágrafo 3º. A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá até 2 dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência. Artigo 33c. O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para viabilizar a transferência referida no artigo 33A. Parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o fornecimento das informações requeridas na forma do caput. Artigo 33d. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário. Parágrafo 1º. O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato, cabendo sua liquidação à instituição proponente da transferência. Parágrafo 2º. O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência. Artigo 33e. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no âmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à execução do disposto no parágrafo único do artigo 31 e nos artigos 33A a 33D desta lei. Artigo 33F. O disposto nos artigos 33A a 33E desta lei não se aplica às operações de transferência de dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o sistema financeiro da habitação, desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário. Capítulo 3. Disposições gerais e finais. Artigo 34. Os contratos relativos ao financiamento imobiliário em geral
poderão estipular que litígios ou controvérsias entre as partes sejam dirimidos mediante arbitragem, nos termos do disposto na Lei nº 9.307, de 24 de setembro de 1996. Artigo 35. Nas sessões de crédito a que aludem os artigos 3º, 18 e 28, é dispensada a notificação do devedor. Artigo 36. Nos contratos de venda de imóveis a prazo, inclusive alienação fiduciária, de arrendamento mercantil de imóveis, de financiamento imobiliário em geral, e nos títulos de que tratam os artigos 6º, 7º e 8º, admitir-se-á, respeitada a legislação pertinente, a estipulação de cláusula de reajuste e das condições e critérios de sua aplicação. Artigo 37. Às operações de arrendamento mercantil de imóveis não se aplica a legislação pertinente à locação de imóveis residenciais, não residenciais ou comerciais. Artigo 37-A. O devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% do valor a que se refere o inciso 6 ou o parágrafo único do artigo 24 desta lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este ou seus sucessores vier a ser emitido na posse do imóvel. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se às operações do programa Minha Casa Minha Vida, instituído pela Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial, FAR. Artigo 37b. Será considerada ineficaz e sem qualquer efeito perante o fiduciário ou seus sucessores a contratação ou a prorrogação de locação de imóvel alienado fiduciariamente por prazo superior a 1 ano, sem concordância por escrito do fiduciário. Artigo 38. Os atos e contratos referidos nesta lei ou resultantes da sua aplicação, mesmo aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, poderão ser celebrados por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. Artigo 39. As operações de crédito compreendidas no sistema de financiamento imobiliário a que se refere esta lei, inciso 1, não se aplicam às disposições da Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, e às demais disposições legais referentes ao Sistema Financeiro da Habitação, SFH. Inciso 2. Aplicam-se as disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966, exclusivamente aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca. Artigo 40. Os incisos 1 e 2 do artigo 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passam a vigorar acrescidos, respectivamente, dos seguintes itens. Artigo 167, inciso 1, a linha 35, da alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel. Inciso 2, a linha 17, do termo de securitização de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário. Artigo 41. O Conselho Monetário Nacional poderá regulamentar o disposto nesta lei, inclusive estabelecer prazos mínimos e outras condições para a emissão e resgate de CRI e diferenciar tais condições de acordo com o tipo de crédito imobiliário vinculado à emissão e com o indexador adotado contratualmente. Artigo 42. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de novembro de 1997. Encerramos, neste momento, a leitura integral da Lei nº 9.514, que dispõe sobre o sistema de financiamento imobiliário. Espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Se este vídeo contribuiu contigo, curta o vídeo e compartilhe à vontade. Não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações e mostre o seu apoio ao produtor do conteúdo. Deixe aqui nos comentários críticas, elogios e sugestões. Eu espero mesmo que esse vídeo possa lhe ajudar de qualquer maneira. Como sempre, eu desejo a você sucesso e prosperidade na sua vida. Um forte abraço e até o próximo vídeo.